Depois que minha esposa morreu, eu aprendi a conviver com o silêncio. O rio sempre passou por aqui, levando galhos, lama, coisas sem dono. Mas naquele fim de tarde, ele estava levando alguém. Quando vi a mulher sendo arrastada pela correnteza, eu entendi que não era só a vida dela que estava em perigo. Se eu virasse as costas, eu perderia de vez a última parte de mim que ainda se importava. Tem dias que a solidão pesa mais que um saco de ração nas costas. Acordo antes do sol nascer, como sempre fiz desde que ela se foi, e a casa range do mesmo jeito. Madeira velha conversando com o vento. O café eu faço no fogão a lenha, igual minha mãe ensinou, igual minha Célia fazia. 3 colheres cheias, água fervendo, o cheiro subindo forte. Mas agora é só eu tomando, sentado na mesma cadeira, olhando o mesmo pedaço de chão batido do terreiro. Faz 4 anos. 4 anos que ela partiu e me deixou com essa fazenda que parece maior a cada dia. 16 alqueires de pasto, gado mestiço, cerca que não acaba mais, e um silêncio que dói no peito, feito espinho de mandacaru. Tem gente que não entende solidão de verdade. Pensam que é ficar sem companhia, mas não é. Solidão é acordar todo dia, sabendo que ninguém vai perguntar se você dormiu bem. É preparar comida para um só e jogar metade fora. É conversar com o cavalo porque sua própria voz ficou estranha de tanto silêncio. É sentir o corpo cansado na cama de casal e saber que o outro lado vai continuar frio até você morrer também. Eu tinha prometido para ela que a gente ia viajar, conhecer o mar. Ela nunca tinha visto o mar, imagina. Nasceu e cresceu aqui no interior de Goiás, entre pasto e rio, e sonhava com aquela imensidão de água salgada que ela só conhecia pela televisão. Quando a gente juntar um dinheirinho, João, ela dizia, os olhos brilhando, a gente vai, né? Nem que seja só 3 dias. Juntei o dinheiro, guardei nota por nota, todo mês um pouco, escondido numa lata de biscoito no armário da cozinha. Mas quando cheguei com a notícia, já era tarde. O câncer tinha chegado primeiro, sorrateiro, silencioso como cobra no capinzal. Levou ela em 8 meses. A lata continua lá. Não consigo abrir, não consigo gastar, não consigo jogar fora. O sol estava começando a esquentar quando terminei de dar trato para o gado. 18 cabeças, mais magras do que eu gostaria, mas é o que dá para manter sozinho. O Canela, meu cavalo baio de 20 anos, me acompanhou até o curral mastigando capim com aquela calma de bicho velho que já viu de tudo. Passei a mão no pescoço dele, sentindo o pelo áspero, quente de sol. Tá ficando caduco igual a mim, né, velho? Ele balançou a cabeça como se concordasse. A tarde caiu devagar, como sempre cai por aqui. O céu foi mudando de azul para dourado, depois para laranja, e o calor deu uma trégua. É minha hora preferida do dia, quando o sol desce atrás dos morros e as sombras ficam compridas. Nessa hora, eu costumo sentar na varanda com um copo de café requentado e ficar olhando o mundo escurecer. Não penso em nada específico, só deixo o tempo passar. Mas naquele dia, eu resolvi descer até o rio. Fazia tempo que não ia lá. Desde que a Célia morreu, evito o lugar. Foi na beira daquele rio que pedi ela em casamento. Foi lá que a gente costumava sentar nas tardes de domingo, os pés na água fria, planejando um futuro que nunca veio completo. Tem lugares que guardam gente dentro deles, sabe? O rio guardava ela, e doía demais. Mas naquele fim de tarde, alguma coisa me puxou para lá. Talvez fosse o calor, talvez fosse só cansaço de evitar. Peguei o chapéu de palha surrado, assustei uma galinha que estava ciscando perto da porta e desci o caminho de terra que corta o pasto até a margem. O rio São Bartolomeu é bonito, não vou mentir. Largo, de água barrenta, cor de café com leite, cercado de mata ciliar densa dos 2 lados. Tem trecho fundo e trecho raso. Tem corredeira e tem remanso. E tem história. Gente que morreu afogado, canoa que virou, criança que caiu e não voltou.
Todo rio antigo tem suas histórias de morte. Os velhos da região falam que as águas são traiçoeiras, que tem redemoinho escondido, que a correnteza puxa para baixo quando menos se espera. Eu nunca tive medo do rio, mas também nunca fui de entrar nele. Sei nadar o suficiente para não morrer, mas não sou bom nisso. Meu negócio sempre foi terra firme, chão batido, pasto seco. Água é território incerto. Cheguei na beira e fiquei ali parado, ouvindo o som da correnteza, o canto dos sabiás se despedindo do dia e o zumbido distante dos insetos que começavam a acordar para a noite. O cheiro da terra molhada misturado com o cheiro de mato. O vento mexendo nas folhas do jatobá grande que fica ali perto. Foi aí que eu vi. No começo, achei que fosse tronco ou resto de cerca arrastado pela última chuva, mas tinha forma demais. Era uma canoa pequena, velha, descendo sozinha pela correnteza, sem remo, sem corda, sem ninguém. Fiquei olhando, meio sem entender. Canoa solta não é tão estranho assim. Às vezes arrebenta a amarra e ela vai embora rio abaixo. Mas alguma coisa naquilo não estava certa. A canoa não virava, não girava, descia reta demais, pesada demais. Fechei os olhos e abri de novo, achando que era coisa da vista cansada. Mas não. A canoa continuava lá, se aproximando devagar, seguindo o curso natural da água. E foi quando ela chegou mais perto, já passando na minha frente a uns 15 metros da margem, que eu vi o que tinha dentro. Uma pessoa. O coração disparou no peito, deitada, imóvel, morta ou desmaiada, não dava para saber. Mas era gente, era uma mulher. Minhas pernas se mexeram antes do cérebro. Corri pela margem, acompanhando a canoa, tropeçando em pedra, raiz, lama, gritando: "Ei, ei, moça!" Nada. Ela não se mexia. A canoa continuava descendo, embalada pela correnteza que ficava mais forte à medida que ia para o meio do rio. Se aquilo continuasse, em menos de 500 metros tinha uma curva fechada cheia de pau caído. A canoa ia bater, virar, e quem estivesse lá dentro não ia ter chance nenhuma. Parei de correr. Respirei fundo. Olhei para a água barrenta. Não podia fazer aquilo. Não sabia nadar direito. O rio era fundo. A correnteza forte. Eu ia me matar tentando salvar alguém que talvez já estivesse morto, mas meus pés entraram na água. O frio subiu pelas pernas, encharcando a barra da calça. A lama grudou nas botas, água até o joelho, até a cintura. E a correnteza puxando, forte, insistente, como mão invisível tentando me arrastar junto. "Moça, aguenta aí!" Eu nem sei por que gritei. Ela não respondia, mas tinha que gritar. Tinha que fazer alguma coisa que não fosse só medo. A canoa estava a uns 6 metros. Tentei nadar, mas era mais tropeço que braçada. A água escura, impossível de ver o fundo, galhos submersos roçando nas pernas, o coração batendo tão forte que doía, e o pensamento martelando: "Você vai morrer, João. Você vai morrer aqui igual um idiota." Mas continuei. 3 metros. 2, 1. Consegui agarrar a borda da canoa com as 2 mãos. O alívio durou menos que 1 segundo. A madeira estava escorregadia, podre em alguns pontos, e a canoa balançou violenta com meu peso. Quase virou. Quase levou a gente para os 2 para o fundo. Segurei firme, respiração curta, água entrando pela boca, e foi aí, com o rosto quase colado na borda molhada, que eu olhei para dentro da canoa e vi ela de verdade. Mulher jovem, talvez uns 30 anos, morena, cabelo preto molhado colado no rosto, roupa encharcada e completamente desacordada, a cabeça tombada para o lado, os braços jogados, o corpo mole demais. Mas não foi isso que me fez gelar. Foi o que eu vi no pulso dela. Marcas roxas, escuras, frescas, marcas de dedos. Alguém tinha segurado aquela mulher com força. Alguém tinha apertado ela. E pelo jeito da canoa, pelo jeito que ela estava largada ali dentro, feito coisa descartada, alguém tinha colocado ela ali para morrer. Senti o estômago revirar.
a raiva e o medo se misturando, e foi nesse momento exato, com a água fria no peito e o sol morrendo no horizonte, que eu ouvi um motor, distante, mas inconfundível, do outro lado do rio, escondido na mata. Um motor de carro ou caminhonete ligando. Alguém estava lá, alguém estava observando, e esse alguém não queria que aquela mulher saísse viva daquele rio. O som do motor sumiu tão rápido quanto apareceu, engolido pela distância e pelo barulho da correnteza. Mas ficou dentro de mim, ecoando, igual sino de igreja anunciando desgraça. Não tinha tempo para pensar. A canoa balançava, a água puxava e meus braços começavam a tremer do esforço. Tentei puxar a embarcação para a margem, mas era pesado demais. A correnteza resistia. Cada palmo conquistado era logo perdido de novo. Não, não, não. Falei baixo, entre dentes, como se a teimosia da voz pudesse convencer o rio a me obedecer. Mudei de posição, coloquei o ombro na borda da canoa e empurrei enquanto nadava de lado, mais arrastando que nadando, as pernas batendo na água turva, procurando qualquer pedra ou raiz que desse apoio. 10 metros até a margem. Talvez menos. Mas pareciam 10 quilômetros. A mulher continuava imóvel. O peito dela subia e descia devagar. Respirava, graças a Deus, respirava, mas não acordava. Aquele roxo no pulso brilhava mesmo na luz fraca da tarde. Marca de violência. Marca de alguém que não queria soltar. E aquele motor do outro lado do rio. Será que ainda estavam lá? Me vendo, esperando para ver se eu conseguia ou se a correnteza ia levar nós dois? Senti a bota roçar em algo sólido, fundo, graças a Deus, fundo. Segurei a canoa com uma mão e com a outra tateei até firmar os pés. Estava mais raso, conseguia ficar de pé, a água na altura do peito. A partir dali, era só força bruta. Puxei, a madeira rangeu. A canoa resistiu, presa na corrente como animal teimoso. Puxei de novo, botando na força tudo que restava. E dessa vez, ela cedeu. Devagar, muito devagar, a proa apontou para a margem. Dei mais 3 passos arrastando, os músculos das costas gritando. Água escorrendo do chapéu que eu nem sei como não perdi. E finalmente, a canoa encostou na terra. Soltei a borda e caí de joelhos na lama, ofegante, encharcado, tremendo, mas vivo. Ela também. Levei uns 2 minutos para conseguir levantar. O corpo doía inteiro, do jeito que dói quando a gente faz esforço além da conta, mas não dava para parar. Tinha uma mulher desacordada dentro de uma canoa velha, com marcas de violência no corpo, e alguém tinha colocado ela ali para morrer. Precisava de ajuda. Polícia, ambulância, alguém. Levei a mão no bolso procurando o celular. Vazio. Tentei o outro bolso, nada. O estômago afundou. Tinha caído. O celular tinha caído na água. Aquele aparelho vagabundo, velho, que eu só usava para ligar para o veterinário ou para o Zé da Venda, estava agora no fundo do rio São Bartolomeu, junto com qualquer chance de pedir socorro rápido. Merda! Primeira vez que xinguei em voz alta em meses. Olhei ao redor. Escuridão chegando rápido, como sempre chega no interior quando o sol desce. A casa ficava a uns 15 minutos de caminhada dali. O vilarejo mais próximo, Barro Alto, ficava a quase meia hora de carro. Se eu tivesse carro, o que não tinha, porque a picape estava com problema no motor fazia 3 semanas. O cavalo. Podia montar no Canela, ir até o vilarejo, buscar o Dr. Augusto ou o seu Manuel da Venda, que tinha telefone. Mas quanto tempo ia levar? 1 hora? 2? A mulher podia não ter 2 horas. Desci até a canoa e me ajoelhei na beira. A luz estava fraca, mas dava para ver ela melhor agora. Rosto bonito, apesar de pálido, lábios arroxeados, cabelo grudado nas bochechas. Roupa simples, daquelas que se vende em qualquer feira. Calça jeans escura, blusa branca de algodão, já suja de barro e água.
sem sapatos, os pés descalços pequenos, com unha pintada de vermelho desbotado. Toquei no pescoço dela, procurando o pulso. Batia, devagar, mas batia. Moça, moça, você me escuta? Nada. Tentei de novo, mais alto, chacoalhando de leve o ombro dela. Acorda, precisa acordar. Nada. Olhei para o outro lado do rio. Mata fechada. Silêncio. Nenhum sinal de movimento, nenhum farol, nenhum barulho de motor. Mas a sensação de estar sendo observado não ia embora. Era como coceira nas costas. Coisa que não se vê, mas se sente. Precisava tirar ela dali. Levar para casa. Tentar esquentar, secar, manter viva até conseguir ajuda de verdade. Passei os braços por debaixo do corpo dela e levantei. Mais leve do que esperava. Ou talvez fosse só a adrenalina dando força emprestada. Ela pendeu no meu colo, a cabeça caindo para o lado, o cabelo molhado escorrendo no meu braço. Comecei a subir a margem, passo incerto na lama, carregando aquele peso que era ao mesmo tempo nada e tudo. A respiração dela roçava quente no meu pescoço. Viva, ainda viva. E foi aí, no meio do caminho entre o rio e o pasto, com a noite já quase completa, que ela se mexeu. Só um pouco, um suspiro fundo. A cabeça virando devagar. E então, num fio de voz tão baixo que quase não ouvi, ela murmurou. Lindomar. Parei de andar. O nome atravessou meu peito feito faca. Lindomar. Não podia ser. Não fazia sentido, mas era aquilo que eu tinha ouvido. Claro, alto, inconfundível. Lindomar. Ela repetiu um pouco mais alto agora, a voz embargada, desesperada. Lindomar. Não, por favor. E então os olhos dela se abriram, castanhos, assustados, perdidos. Me olhou sem me ver. Olhou através de mim. Como se eu não existisse, como se ela ainda estivesse em outro lugar, outro tempo, outro pesadelo. Ei, moça, calma, você está segura. Eu te tirei do rio. Mas ela não me ouvia. Só repetia aquele nome, entre soluços secos. Lindomar. Ele vai me matar. Ele vai... Então os olhos reviraram e ela desmaiou de novo, o corpo ficando mole nos meus braços. Fiquei parado ali, no meio do pasto escuro, segurando uma desconhecida que tinha acabado de falar o nome de um homem que eu conhecia. Lindomar Tavares, fazendeiro, criador de gado, dono de terras, homem respeitado na região, casado, 3 filhos, membro da igreja, sempre de caminhonete nova, sempre de bota limpa, sempre sorrindo largo nas festas do vilarejo. E, se os boatos estavam certos, e boato de interior costuma estar, homem violento, homem de mão pesada com a família. Homem que ninguém contrariava porque ninguém queria problema. Eu tinha acabado de tirar uma mulher do rio. Uma mulher que alguém tinha jogado lá para morrer. E essa mulher tinha falado o nome de Lindomar Tavares. O vento balançou o capim seco ao redor. O gado mugiu lá longe. E eu, encharcado, tremendo de frio e de medo, entendi que não tinha salvado apenas uma desconhecida. Tinha entrado em algo muito maior, algo que podia me custar caro, algo que talvez fosse tarde demais para sair. A caminhada até a casa foi das mais longas da minha vida. Não pela distância, era perto, uns 300 metros, mas pelo peso, não o peso dela nos braços, que era pouco. Era o peso do que tinha ouvido, do nome que ela tinha dito, do que aquilo significava. Lindomar Tavares. Conhecia ele desde garoto. Nossas fazendas não eram vizinhas, mas ficavam na mesma região. A gente se cruzava na feira, na igreja, nos leilões de gado. Ele sempre foi diferente de mim, mais rico, mais importante, mais de dar ordem que de pegar na enxada, mas educado. Cumprimentava. Falava de chuva, de preço de boi, de política, conversas curtas, daquelas que não dizem nada. Depois que a Célia morreu, ele apareceu no velório, ficou 5 minutos, apertou minha mão, disse que sentia muito e foi embora. Mas os boatos... os boatos eram outros, diziam que ele batia na mulher.
que quebrou o braço de um peão que pediu aumento, que um vizinho que brigou com ele por causa de cerca apareceu com a casa queimada 2 semanas depois. Nada provado. Nunca nada provado. Mas em cidade pequena, quando a fumaça sobe todo dia do mesmo lugar, a gente sabe que tem fogo. E agora essa mulher nos meus braços, com marca de dedo no pulso e nome dele nos lábios. Empurrei a porta de casa com o ombro. Dentro estava escuro. Não tinha acendido a luz antes de sair. Equilibrei o corpo dela de um jeito que desse para acender o interruptor sem deixar ela cair. A lâmpada fraca piscou e iluminou a sala pequena. Sofá velho, mesa de madeira, foto da Célia na parede, fogão a lenha no canto. Casa de homem sozinho. Casa que não recebe visita faz tempo. Levei a mulher até o quarto, meu quarto. Único quarto da casa. Deitei ela na cama com cuidado, como quem põe criança para dormir. A colcha ficou molhada na hora, a roupa dela pingava, o cabelo encharcado espalhado no travesseiro. Precisava secar ela, trocar a roupa, esquentar, mas não podia fazer isso sozinho. Não era certo. Mesmo inconsciente, não era certo. Dona Marieta, ela morava do outro lado do pasto, na casinha de taipa, perto do açude. Viúva. 70 e poucos anos, parteira aposentada, benzedeira, mulher de confiança. Se alguém podia ajudar sem fazer alarde, era ela. Mas primeiro precisava ter certeza de que a moça não ia morrer nos próximos minutos. Ajoelhei na beira da cama e botei a mão na testa dela. Fria, fria demais. Peguei 2 cobertas velhas do armário e joguei por cima. Procurei o pulso de novo. Ainda batia, fraco, mas batia. Os olhos dela se mexeram por baixo das pálpebras, como se estivesse sonhando, ou tendo pesadelo. A boca se abriu um pouco e ela gemeu baixinho, som de dor, ou medo, ou os dois. Calma, moça, você está segura aqui. Não sei se ela me ouviu, mas eu precisava falar. Precisava acreditar que aquilo era verdade. Saí do quarto e atravessei a sala até o telefone fixo pendurado na parede. Velho, cinza, modelo que ninguém mais usa, mas funcionava. Pelo menos funcionava antes. Tirei o fone do gancho e encostei no ouvido. Silêncio, nada de sinal, nada de tom. Balancei o aparelho, apertei o gancho várias vezes. Conferi se o fio estava conectado. Morto, linha telefônica cortada. Ou problema na central. Ou temporal que derrubou o poste, só que não tinha chovido. Ou alguém tinha cortado. O suor frio desceu pelas costas. Fui até a janela e olhei lá fora. Escuridão completa. Lua nova. Nem estrela aparecia direito por causa das nuvens. Só dava para ver o vulto escuro das árvores balançando, o brilho fraco da luz da sala refletindo no terreiro de terra batida e mais nada. Nada se mexendo, nada visível, mas a sensação continuava. Igual no rio, alguém observando. Fechei a cortina e recuei. O coração batia rápido demais. Precisava acalmar. Pensar direito. Traçar plano. Opção 1. Montar no Canela. Atravessar o pasto no escuro. Buscar Dona Marieta. Voltar. Problema. Ia deixar a mulher sozinha. Se alguém viesse, ela estava indefesa. Opção 2. Esperar o amanhecer, ir a cavalo até Barro Alto, chamar a polícia. Problema. Ela podia não aguentar até o amanhecer. E se Lindomar descobrisse que eu tinha ela aqui? Opção 3. Ficar. Cuidar dela sozinho durante a noite. Proteger. De madrugada, na primeira luz, ir buscar ajuda. Não gostei de nenhuma das opções. Mas a terceira era a menos pior. Voltei para o quarto. Ela continuava imóvel, respiração baixa. Rosto pálido feito cera de vela. Sentei na cadeira velha de balanço que ficava no canto. Cadeira da Célia, onde ela gostava de fazer crochê. E fiquei olhando, vigiando, rezando baixinho, do jeito que aprendi com minha mãe, pedindo que aquela mulher não morresse no meu quarto, na minha cama, sem eu saber nem o nome dela. Deve ter passado 1 hora, talvez mais. O tempo fica estranho quando a gente fica parado esperando desgraça. A casa rangia,
Vento entrando pelas frestas. A luz da sala jogava a sombra comprida no corredor. Eu ali, molhado ainda, tremendo de frio, olhando uma desconhecida que tinha trazido problema para minha vida. Mas era certo, tinha que ser certo. Se eu tivesse deixado ela na canoa, ela ia morrer. E eu ia carregar aquilo para o resto da vida. Mais um peso, mais uma promessa não cumprida. Não, não dava para deixar, mesmo com medo, mesmo com perigo. Não dava. Foi quando ouvi o barulho, lá fora, sutil, distante, mas claro. Passo na terra, graveto quebrando. Algo, ou alguém, se mexendo no terreiro. Levantei devagar, coração disparado de novo. Fui até a janela do quarto, espiei pela cortina. Nada, só escuridão. Mas o som tinha sido real. Eu tinha ouvido. Não era vento, não era bicho, era passo. Saí do quarto sem fazer barulho, descalço, sentindo o chão frio de cimento. Atravessei a sala. Fui até a porta da frente, encostei o ouvido na madeira. Silêncio. Esperei. 10 segundos. 20. 30. Nada. Ia voltar para o quarto quando ouvi de novo. Mas dessa vez do outro lado. Porta dos fundos. Perto da cozinha. Alguém estava rodeando a casa. A boca secou. As mãos tremeram. Olhei ao redor procurando qualquer coisa que servisse de arma. Foi-se. Mas estava no paiol. Espingarda. Mas eu não tinha espingarda. Nunca gostei de arma. Faca. A faca grande de picar carne estava na cozinha. Andei de costas, devagar, sem tirar os olhos da porta dos fundos. Cheguei na cozinha, peguei a faca, peso bom na mão, lâmina afiada. Voltei para a sala. Silêncio de novo. Mas não era silêncio vazio. Era silêncio de coisa esperando. De bicho antes do bote. Aí bateram na porta. 3 pancadas, firmes, secas. Pum, pum, pum. Gelei. Ninguém bate na porta de fazenda no meio da noite. Ninguém que venha com coisa boa. Segurei a faca mais forte e perguntei, voz mais firme que o corpo. Quem é? Silêncio. Depois, voz masculina, grossa, calma demais para ser calma de verdade. Boa noite, João. Vim buscar uma coisa que me pertence. Não precisei ver o rosto para saber quem era. Lindomar Tavares estava do outro lado da porta. E ele tinha vindo buscar a mulher. A mão na maçaneta da porta tremia. Não de medo só, de raiva também, de revolta contra aquele tom de voz. Calmo, pausado, como se estivesse cobrando ferramenta emprestada. Não uma vida. João, repetiu ele do outro lado, sei que você está aí, vi a luz acesa e sei que você tirou ela do rio. Minha garganta apertou. Como ele sabia? Tinha visto mesmo? Estava lá, na outra margem, esperando para ver ela morrer? Não sei do que você está falando, Lindomar. Mentira ruim, voz insegura demais. Mas era o que tinha. Ele riu. Risada baixa, sem graça nenhuma. Não me faz de idiota, João. Abra essa porta. Vamos conversar como homem. Não precisa ter medo. Só vim buscar o que é meu. O que é meu. Como se ela fosse objeto. Como se fosse gado. Propriedade. Não tem ninguém aqui não, Lindomar. E já está tarde. Melhor você voltar para casa. Silêncio. Longo, pesado. Quando ele falou de novo, a voz tinha mudado. Ainda calma, mas com algo embaixo. Algo duro. Algo que fazia a espinha gelar. João, você sempre foi homem de juízo, trabalhador, direito. Respeito você. Respeitava sua esposa, Deus a tenha, mas não se meta onde não é chamado. Isso aqui é assunto meu, particular, doméstico. Não diz respeito a você. Doméstico. A palavra me revirou o estômago. Marca roxa no pulso de uma mulher não era assunto doméstico. Era crime. Se é particular, respondi, por que você está na minha porta no meio da noite? Outra pausa. Mais longa. Depois, o rangido da madeira da varanda. Ele tinha se mexido. Dado um passo para frente. Você não sabe de nada, João. Não sabe quem ela é. Não sabe o que ela fez. Não sabe o estrago que essa mulher causa. Sei que ela estava morrendo numa canoa.
e que tem marca de dedo no braço dela. Não devia ter falado, mas falei. As palavras saíram antes da cabeça pensar. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Então ele falou, devagar, cada palavra uma ameaça. Você está cometendo um erro, João, um erro grande. Abra essa porta, deixa eu levar ela. E a gente esquece que isso aconteceu. Você volta para sua vida, eu volto para minha, e ninguém sai machucado. Ninguém sai machucado. Ameaça clara. Não tinha como entender diferente. Olhei para a faca na minha mão. Olhei para a porta. Depois olhei para o corredor escuro que levava ao quarto, onde a mulher estava desmaiada, indefesa. E pensei na Célia. Lembrei do dia que ela ficou doente, do dia que o médico disse que não tinha mais jeito, do dia que ela me pediu para não deixar ela sofrer, para não prolongar a dor. E eu fiquei lá, impotente, vendo ela definhar, sem conseguir salvar, sem conseguir fazer nada além de segurar a mão dela e mentir que tudo ia ficar bem. Não consegui salvar a Célia, mas tinha conseguido tirar aquela mulher do rio. E não ia entregar ela agora, não ia jogar fora o único ato decente que eu tinha conseguido fazer em 4 anos de vida vazia. Ela não está em condição de ir embora, Lindomar. Está desacordada. Quase morreu afogada. Precisa de médico. Eu levo ela para o médico. Não. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Depois, voz ainda mais baixa. Você sabe quem eu sou, João? Sei. Sabe que eu tenho amigos? Gente importante? Gente que me deve favor? Sei. Então você deveria saber que não compensa me contrariar. Pode ser, respondi, apertando o cabo da faca. Mas ela não sai daqui hoje. Se você quiser ela, vai ter que derrubar essa porta. E aí todo mundo vai saber que você veio aqui no meio da noite buscar uma mulher que quase morreu afogada. Vai ficar bonito para o delegado explicar isso. Silêncio. Longo. Tenso. Podia ouvir a respiração dele através da madeira. Pesada. Raivosa. Então ele recuou. Ouvi o passo na varanda, afastando. Achei que tinha ido embora. Mas aí veio a voz, agora da janela da sala, mais distante, como se ele tivesse rodeado. Você está sozinho aqui, João. Não tem telefone funcionando, não tem vizinho perto, não tem ninguém para te ajudar, e você vai ter que dormir 1 hora, ou sair, ou se descuidar, e quando isso acontecer... Não terminou a frase. Não precisava. Passos se afastando, som de bota na terra. Depois, mais longe, motor de carro ligando. Fiquei parado, colado na porta, faca na mão, ouvindo o ronco do motor diminuir até sumir. Ele tinha ido embora, mas não tinha desistido. Tranquei a porta da frente, tranquei a dos fundos, tranquei as janelas. Tudo que podia trancar, tranquei. A casa ficou abafada, mas pelo menos parecia mais segura. Voltei para o quarto. A mulher continuava lá, imóvel, respirando baixo. Não tinha acordado durante toda a conversa, nem tinha se mexido. Sentei de novo na cadeira, mas agora com a faca no colo. Ia ser uma noite longa, talvez a mais longa da minha vida, e tinha medo, medo real, verdadeiro, de que nós dois não chegássemos vivos no amanhecer. Deve ter sido lá para as 3 da madrugada quando ela acordou de verdade. Eu tinha cochilado, só um pouco, corpo vencido pelo cansaço, mas acordei no susto com o som dela se mexendo na cama, gemido, baixo, dolorido. Levantei rápido, me aproximei. Ela abriu os olhos, confusos no começo, depois assustados. Virou a cabeça para o lado, viu onde estava, me viu em pé ao lado da cama com uma faca na mão e gritou. Grito curto, abafado, mas cheio de pânico. Calma, calma, moça. Larguei a faca na mesinha de cabeceira, mãos levantadas. Eu não vou te machucar, você estava no rio. Eu te tirei de lá, você está segura. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no colchão, ofegante. Os olhos correndo pela sala, pela porta, pela janela, procurando saída. Onde? Onde eu tô?
Na minha casa, minha fazenda. Eu sou João Mendes. Achei você numa canoa descendo o rio, inconsciente. Te trouxe para cá. Ela olhou para mim. Olhou mesmo. Estudando, tentando decidir se eu estava mentindo. Quanto tempo faz? Umas 5, 6 horas. Ela fechou os olhos. Levou a mão na testa. Depois olhou para o próprio corpo, ainda vestido, ainda molhado. Viu as marcas roxas no pulso e o rosto dela se fechou. Ele veio aqui, falei baixo. O Lindomar. Bateu na porta. Pediu para eu te entregar. O pavor que passou no rosto dela foi a confirmação que eu não queria. Ele tá aqui? Não, foi embora. Mas disse que ia voltar. Ela começou a tremer. Não era frio, era terror puro. Você não entende, sussurrou, voz quebrando. Você não entende o que ele é capaz. Então me explica. Ela me olhou, lágrimas começando a descer. E pela primeira vez naquela noite, eu ia descobrir quem era aquela mulher. E o que Lindomar Tavares tinha feito com ela. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teto, respirando fundo, tentando juntar coragem para falar ou força para continuar viva. Não dava para saber qual das duas. Levantei devagar, peguei o copo d'água que tinha deixado na mesinha e ofereci. Bebe um pouco. Ela hesitou. Olhou para mim, olhou para o copo, depois aceitou. Tomou tudo, rápido, como se não bebesse há dias. Obrigada, disse, a voz ainda fraca. Como você se chama? Eliane. Nome bonito, nome comum, nome de gente do interior igual eu. Eliane, você não precisa me contar nada se não quiser. Mas eu preciso saber, ele vai voltar mesmo? Vai tentar te levar à força? Ela assentiu, olhos marejados. Ele não desiste, nunca desiste. Quem é você para ele? A pergunta ficou pendurada no ar. Pesada. Ela desviou o olhar. Passou a mão no cabelo molhado, nervosa. Depois falou, voz quase inaudível. Fui amante dele por 3 anos. Não julguei. Não tinha direito. E não era a hora. Ele é casado, continuou ela. Tem mulher, filhos, nome limpo na cidade. E eu era a outra, a escondida, a que ficava esperando ele aparecer quando dava. Fim de semana que a família viajava, noite que ele inventava reunião, tarde que ele dizia que ia ver gado. A voz dela tremeu, mas continuou. No começo foi bom, ele era atencioso, carinhoso até, me dava dinheiro, me prometeu casa, dizia que ia largar a mulher. Mentira, tudo mentira, mas eu acreditei. Ou fingi que acreditei, porque não tinha nada melhor na vida. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Há 6 meses engravidei. O coração apertou. Olhei para o corpo magro dela, barriga reta, vazia. Ele mandou eu me livrar. Disse que não podia ter filho de amante, que ia estragar tudo. A reputação dele, a família, me deu dinheiro, me mandou ir para a capital resolver. Silêncio. Mas eu não fui, não consegui. Era meu filho, meu. E eu quis ter, mesmo sozinha. Mesmo sabendo que ele ia ficar bravo. Ela respirou fundo, fechou os olhos. Quando contei para ele perdeu a cabeça. Me bateu, pela primeira vez. Me chamou de piranha, de interesseira, de cobra. Disse que eu ia acabar com a vida dele. Me agarrou pelo braço, apertou com força. Ela olhou para o roxo no pulso e disse que se eu não fizesse o que ele mandou, ia me arrepender. A raiva subiu quente no meu peito. Raiva de homem covarde. Raiva de homem que levanta a mão para a mulher. Fiquei com medo, mas não fiz nada. Continuei grávida, escondi. Parei de ver ele. Fugi para a casa de uma prima em Goiânia. Pensei que ele ia esquecer, que ia deixar para lá. Ela riu, risada amarga. Mas ele não esquece e não deixa. O que aconteceu? Há 2 meses perdi o bebê. A voz dela quebrou de vez. Começou a soluçar, baixinho. Como quem chora faz tempo e já não tem força para chorar alto. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Queria dizer alguma coisa. Alguma palavra que aliviasse. Mas não tinha.
Dor assim não tem consolo fácil. Foi natural, ela continuou limpando o rosto. O médico disse que acontece, que não foi culpa de ninguém. Mas eu sei que foi. Foi do medo, do estresse, das noites sem dormir, das surras que levei antes de fugir. Ela olhou para mim, olhos vermelhos, mas firmes. Depois que perdi o bebê, voltei. Voltei aqui para a região. Burra. Achei que ele ia ter pena, que ia me deixar em paz. Mandei recado avisando que tinha acabado tudo, que ele não precisava se preocupar mais. E ele não aceitou. Não, ele veio me buscar ontem de tarde, me pegou na estrada. Disse que a gente precisava conversar. Entrei na caminhonete dele. Idiota. Nunca devia ter entrado. A respiração dela acelerou, o pânico voltando. Ele me levou para o rio, lugar isolado, do outro lado, onde não passa ninguém, e falou. Falou que eu sabia demais, que podia estragar a vida dele, que a mulher dele estava desconfiada, que ele não podia correr risco. E aí ele me bateu, de novo, mais forte. Me agarrou pelo pescoço. Eu gritei, tentei fugir, mas ele é forte, muito forte. Ela parou. Engoliu seco. Continuou. Ele me botou na canoa velha que estava encostada lá. Aquela canoa sem remo, sem nada. Me empurrou para o meio do rio. Eu estava tonta, sangrando, não conseguia reagir. E ele ficou lá parado na margem, me olhando, vendo a correnteza me levar, esperando eu morrer. O horror da cena tomou forma na minha cabeça. Lindomar em pé, braços cruzados, vendo uma mulher sendo arrastada para a morte. E fazendo nada, pior, fazendo acontecer. Eu tentei gritar, pedir socorro, mas não tinha ninguém, só mato, só rio, só ele. E aí eu desmaiei. Achei que ia morrer, queria morrer. Mas você... Ela me olhou. Olhou de verdade, como se me visse pela primeira vez. Você me tirou de lá. Não respondi. Não sabia o que dizer. Por quê? Ela perguntou, voz quebrada. Por que você fez isso? Não me conhece. Não me deve nada. Por que arriscou a vida por mim? A resposta veio antes de pensar. Porque era a coisa certa. Simples assim. Não tinha filosofia, não tinha heroísmo. Era só isso. A coisa certa. Ela começou a chorar de novo. Mas diferente agora. Choro de alívio, de gratidão, de quem não esperava mais bondade no mundo e tinha encontrado um pouco. Sentei na beirada da cama, longe dela, respeitoso, mas perto o suficiente para ela saber que não estava sozinha. Ele vai voltar, ela disse entre soluços. Ele não vai deixar eu viva. Eu sei demais. Eu posso acabar com ele. Então a gente precisa sair daqui, de madrugada, antes dele voltar. Te levo até Barro Alto. Lá tem delegacia. Você faz o boletim, conta tudo. Eles prendem ele. Ela riu. Risada sem graça nenhuma. Você acha mesmo que vão prender o Lindomar Tavares, o homem mais rico da região? O amigo do prefeito, do delegado, do juiz? Tem prova. Tem as marcas no seu corpo. Tem meu testemunho. Testemunho de quê? Que você me achou numa canoa? Ele vai dizer que foi acidente, que eu caí, que estava bêbada, que sou louca, e vão acreditar nele. Sempre acreditam. A revolta na voz dela era verdadeira. E pior, era justa. Então, o que você quer fazer? Ela ficou em silêncio, pensando. Depois olhou para a janela, para o escuro lá fora. Quero sumir, desaparecer, ir para longe, mudar de nome, recomeçar. Ele vai atrás. Eu sei. Não vai ter paz. Eu sei. Olhei para ela, magra, machucada, assustada, mas de pé ainda, viva ainda, e pensei, igual a Célia nos últimos dias, lutando, mesmo sabendo que ia perder, mas diferente também, porque a Eliane ainda tinha chance. Então a gente faz o seguinte, falei decidido. De madrugada, antes do sol nascer, eu te levo de cavalo até a estrada. De lá você pega carona para o primeiro lugar longe daqui. Goiânia, Brasília, qualquer lugar. Eu te dou dinheiro. Não é muito, mas dá para o começo. E você? Ele vai saber que você me ajudou. Eu me viro. Ele vai te matar. Talvez, mas pelo menos você está viva.
Ela me olhou fundo, como se procurasse entender quem era eu, o que me movia. Por que diabos um fazendeiro velho e solitário ia arriscar tudo por uma desconhecida? E talvez ela não tenha entendido, talvez nem eu entendesse direito. Mas não importava, porque às vezes a gente faz a coisa certa não porque faz sentido. A gente faz porque é a única coisa que resta fazer. E naquela noite, naquela casa velha, cercado de medo e escuridão, eu tinha finalmente encontrado algo que valia a pena lutar. Não era promessa cumprida, não era viagem para o mar, não era a Célia de volta, mas era uma vida que eu podia salvar. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para dar sentido aos meus próprios dias vazios. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela deitada na cama, olhando o teto. Eu sentado na cadeira, olhando a janela, esperando a noite passar. Esperando o momento certo de fugir. Mas o tempo no escuro é traiçoeiro. Parece que não anda. Cada minuto pesa como hora. E o medo deixa tudo mais devagar ainda. Deve ter sido umas 4:30 da manhã quando ouvi o Canela relinchar lá fora. Som agudo, nervoso, o tipo de som que cavalo faz quando sente perigo. Levantei num pulo, peguei a faca. Eliane sentou na cama assustada. O que foi? Fica quieta. Fui até a janela, espiei pela fresta da cortina. Começava a clarear. Aquela claridade cinza que vem antes do sol. Luz suficiente para ver vultos, mas não suficiente para ver direito. E tinha movimento no terreiro. 2 sombras, talvez 3, se mexendo devagar, cercando a casa. O estômago afundou. Ele voltou, sussurrei. Quantos? Não sei, mais de um. Ela levantou cambaleante, veio até a janela. Olhou também. A caminhonete dele está ali. Apontou para o lado esquerdo, onde a luz começava a mostrar o formato de um veículo grande parado perto da cerca. Lindomar não tinha vindo sozinho e não tinha vindo conversar. Tem outra saída? Ela perguntou, voz trêmula. Porta dos fundos, mas dá para o pasto aberto. Se a gente sair correndo, eles vêm. E se a gente ficar? Eles entram. Não tinha opção boa, só opções ruins. Pensei rápido. A casa era pequena, 2 portas, 4 janelas. Impossível defender sozinho. E eu não era homem de briga. Nunca fui. Minha vida sempre foi gado, cerca, terra. Não sabia lutar, não sabia atirar, só sabia trabalhar. Mas sabia uma coisa, não ia entregar ela. De jeito nenhum. Escuta, falei baixo segurando o braço dela. Você vai sair pela porta dos fundos, devagar, rastejar até o paiol. De lá você corta para o pasto, se esconde na mata. Eu fico aqui, seguro eles, ganho tempo. Não, eles te matam. Talvez, mas você escapa. Não vou deixar você morrer por mim. Não é por você, falei olhando nos olhos dela. É por mim, para eu saber que pelo menos uma vez na vida eu fiz diferença. Ela ia responder quando a voz veio lá de fora. Alta, firme. João, sei que você tá aí e sei que ela tá aí também. Lindomar, vou te dar uma chance. Última chance. Manda ela sair. E a gente resolve isso sem violência. Você volta para sua vida, eu volto para minha. Ninguém precisa se machucar. Não respondi. João, não me obrigue a fazer isso do jeito difícil. Tenho 2 homens comigo. Gente que não tem escrúpulo. Gente que faz o que eu mando. Se eu der ordem, eles derrubam essa porta. E aí? Aí eu não garanto que você sai vivo. Eliane apertou meu braço. Olhos arregalados. Vai, sussurrei. Agora. Ela hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Foi até a porta dos fundos. Olhou para mim uma última vez. Agradecimento e medo misturados no rosto. Depois abriu devagar, milímetro por milímetro, até ter espaço suficiente para passar. Saiu. Sumiu no cinza da madrugada. Rezei para que conseguisse. Rezei mesmo. Do fundo do peito. Voltei para a sala. Travei a porta dos fundos de novo. Fiquei de pé no meio da casa, faca na mão, coração batendo descompassado. João! A voz lá fora ficou mais dura. Tá me testando. Não é inteligente. Respirei fundo. Depois gritei de volta.
Ela não tá aqui mais, Lindomar. Foi embora, faz 1 hora. Silêncio. Sabia que ele não ia acreditar, mas talvez, só talvez, gerasse dúvida suficiente para ganhar tempo. Você tá mentindo. Não tô. Dei um cavalo para ela. Mandei embora. Já deve estar longe. Ouvi vozes do lado de fora. Ele conversando com alguém. Baixo. Não dava para ouvir direito. Depois, passos, vindo em direção à casa. Pesados, decididos. A porta estremeceu com a primeira pancada. Depois a segunda. Depois a terceira. Estavam arrombando. Recuei. Mente correndo. Não tinha como lutar contra 3 homens. Não tinha como vencer. Só tinha como resistir. Resistir até o fim. A porta rangeu. Rachadura na madeira velha. Mais uma pancada e ia ceder. Foi quando ouvi o grito lá fora. Agudo. Assustado. Chefe! Chefe! Tem alguém vindo! As pancadas pararam. Corri até a janela. Espiava a luz de farol vindo pela estrada. 2, não. 3 caminhonetes. Vindo rápido. Poeira subindo. Quem era? Os veículos pararam no terreiro. Portas se abrindo. Gente descendo. Muita gente. E na frente, com a lentidão de quem tem autoridade, desceu Dona Marieta, a velha parteira, a benzedeira, a mulher que todo mundo respeitava, mas não veio sozinha, veio com o seu Manuel da venda, com o Zé Antônio, criador de porco, com a Josefa, professora aposentada, com o pastor Edivaldo, e mais 6, 7 pessoas que reconheci, gente do vilarejo, gente simples, gente de bem. Lindomar ficou parado no meio do terreiro, os 2 capangas ao lado dele, confusos, sem saber o que fazer. Dona Marieta se aproximou, devagar, apoiada numa bengala, mas firme, mais firme que muito homem novo. Lindomar, disse ela, voz alta, clara, que carregava no vento. O que você está fazendo aqui? Ele ajeitou o chapéu, tentou sorrir, charme falso. Dona Marieta, que surpresa! Vim só resolver um assunto particular com o João. Nada demais. Assunto particular que precisa de capanga e porta arrombada? Ele titubeou. É complicado. Complicado, repetiu ela. Igual foi complicado quando aquela moça sumiu mês passado. A Conceição, filha do Toninho, que andava com você e desapareceu do nada. Silêncio pesado. Ou igual foi complicado quando seu peão, o Josué, caiu do cavalo e morreu, logo depois de falar que ia te denunciar na Justiça do Trabalho? Lindomar fechou a cara. Cuidado com o que fala, velha. Velha eu sou, mas não sou cega, e não sou surda. E sei que tem uma moça dentro dessa casa, uma moça que você tentou matar. Isso é mentira. É mentira? A voz de Eliane cortou a madrugada. Ela saiu de trás do paiol, cambaleante, machucada, mas de pé. Andou até o meio do terreiro. Parou a 3 metros de Lindomar e mostrou os braços, as marcas roxas, o rosto inchado. É mentira isso aqui? Lindomar empalideceu. As pessoas ao redor murmuraram, chocadas, revoltadas. Seu Lindomar, disse o pastor Edivaldo, voz grave. Isso é marca de violência. Marca de maldade, e eu não vou fingir que não vi. Eu também não, disse seu Manuel. Nem eu, disse Josefa. Um por um todo mundo foi falando, testemunhando, dizendo que sabiam, que viram, que não iam mais calar. Lindomar olhou ao redor, viu que tinha perdido. Ali, naquele terreiro, na frente de todo mundo, não tinha mais como esconder, não tinha mais como ameaçar. Vocês vão se arrepender, disse ele, voz baixa, perigosa. Talvez, respondeu Dona Marieta, mas pelo menos vamos dormir com a consciência limpa. Ele virou as costas, fez sinal para os capangas. Entraram na caminhonete, arrancaram levantando poeira. Mas antes de sumir na curva da estrada, ele olhou para trás, olhou para mim. E eu vi no olho dele algo que me gelou. Isso não acabou. As pessoas entraram na casa, cuidaram da Eliane. Dona Marieta fez chá. Josefa limpou os ferimentos. O pastor rezou. E eu fiquei ali, sentado na varanda, olhando o sol nascer. Dourado, bonito,
quente, igual todo amanhecer, mas diferente também, porque eu tinha feito a coisa certa, tinha salvado uma vida, e mesmo sabendo que Lindomar não ia esquecer, mesmo sabendo que ia haver consequências, eu sentia algo estranho no peito. Paz. Pela primeira vez em 4 anos, sentia paz. Dona Marieta veio sentar do meu lado. Como você soube? Perguntei. O Canela, ela disse, sorrindo. Ele apareceu na minha porta de madrugada, sozinho, suado, nervoso. Cavalo não faz isso à toa. Aí juntei 2 e 2, acordei o povo, vim ver. Olhei para o velho baio, pastando tranquilo no canto do terreiro. Inteligente, leal, salvou minha vida. E agora? Perguntei. O que vai acontecer? Agora a moça vai para a cidade, vai fazer o boletim. Vai ter testemunha, vai ter gente de bem apoiando e o Lindomar, ele vai cair. Talvez demore, mas vai. E se ele vier atrás de mim? Ela botou a mão enrugada na minha. Aí a gente vem de novo, quantas vezes precisar. Eu acreditei. Acreditei de verdade. 2 meses depois, Lindomar foi preso. Denúncia de tentativa de homicídio, agressão, ameaça. Eliane testemunhou. Eu testemunhei. E outras 3 mulheres apareceram. Mulheres que ele tinha machucado, caladas por anos. Mas que agora tinham coragem de falar. Ele vai ficar anos na cadeia, talvez saia, talvez não. Mas enquanto isso, a gente vive. Eliane foi embora, para São Paulo. Recomeçou. Me manda carta de vez em quando. Diz que tá bem, que trabalha numa padaria, que fez amizade, que sorri de novo. E eu continuo aqui, na fazenda, com o Canela, com o gado, com a solidão. Mas é diferente agora, porque a lata de biscoito no armário eu abri. Peguei o dinheiro e dei para Eliane, para ela recomeçar. A Célia ia gostar disso. Ia gostar de saber que o dinheiro do mar virou passagem para a liberdade de outra mulher. E de noite, quando sento na varanda e olho o céu estrelado, eu converso com ela. Conto das coisas, do rio, da Eliane, do Lindomar preso. E sinto, ou quero sentir, que ela está orgulhosa, que ela entende, que não salvei a vida da Eliane só. Salvei a minha também. Porque tinha esquecido que ainda era possível ser bom, ser útil, fazer diferença. E o rio, aquele rio barrento e perigoso, me lembrou que enquanto há vida, há escolha, e que a gente sempre pode escolher o lado certo, mesmo com medo, mesmo sozinho, mesmo quando parece que não adianta, a gente sempre pode escolher salvar, e às vezes, no fim, quem a gente salva mesmo é a gente. Fim.